Saudações a todos, sou Marcos Areno, Babalaú e Calgodá. E este canal do YouTube social do blog. O blog tem textos, né? www.lumilar-fa.com.br. Não deixe de ir no blog se você gosta de ler, né? Tem muitos textos lá. Não tem todos os textos possíveis, mas são textos que são meus, né? Eu não tenho que copiar, colar de outras pessoas, tá? Também não deixe, se você gosta de ler, não deixe de ir na Amazon.com.br, né? Tem livros Kindle, todos eles baseados, que estão cobertos com aquela assinatura do Kindle Unlimited, né? Que você não precisa comprar um livro, você pode apenas ler as páginas que te interessam, né? Mas estão lá, tudo lá está para fácil acesso. Muito bem, então, esse livro, esse vídeo, né? Se você quiser ficar até o final, eu vou falar sobre fazer uma resenha sobre esse livro, não é uma indicação de leitura, eu vou falar sobre o conteúdo do livro As Águas de Oxalá, do José Beniste, né? Espero que seja interessante. O livro é muito bom, um livro relevante, importante, e é por isso que eu vou fazer uma resenha dele. Se você quiser entender o que tem dentro desse livro, o conteúdo dele, fique aqui, senão deve ter outro vídeo que interesse. Bom, vamos lá. Sobre Água de Oxalá. Eu fiz um vídeo, você pode ter visto ou não, né, sobre, tanto como indicação de leitura, como também como resenha, sobre um livro do Beniste chamado Orun Ayé, que eu acho que é um livro importantíssimo se você quiser entender a religião. Esse livro aqui é um dos grandes livros do Beniste, grandes mesmo livros do Beniste. Ele é um livro que é, assim, tem que ser livro de cabeceira para se você é do Candomblé. Se você se interessa pelo Candomblé, que é uma religião que é o culto de orixá, nessa religião, né? A religião, lembra? O Orun Ayé fala sobre a religião. Este livro vai falar sobre o culto de orixá, o Candomblé. Nesse caso aqui, o Candomblé Nagô, Queto, né? Quero só lembrando a vocês que tem essa palavra Candomblé, é uma palavra genérica, que englobam três coisas totalmente diferentes, né? Que é o Candomblé Queto, ou Nagô, né? Na verdade, de origem Yorubá. Tem o Candomblé Jeje, que não tem nada a ver com o Candomblé Yorubá, que tem a ver só com a região de Jeje, que é a região Jeje lá da Romei. E tem o Candomblé de Angola, que não tem nada a ver com nada, com ninguém, tá? É uma invenção local aqui. Mas então são coisas totalmente distintas. Então a gente fala, Candomblé é uma coisa? Não, Candomblé Queto, ou Nagô. Eu gosto de falar Nagô porque é mais fácil, né? Então, Nagô. Não gosto de falar Queto, porque tem pessoas que dizem, eu não sou Queto, eu sou Ijexá, eu sou, sei lá, entendeu? Agora eu esqueço, não esqueça dessa denominação. O cara tem várias denominações, o cara diz que não é o meu, tá bom. Então, para não dizer que é Queto, é Nagô, tá bom? Tá aqui. Então, esse livro representa o culto de orixá, tá? Representa o culto de orixá, se você quiser entender. E nisso, cara, um livro extremamente importante, cara. Se você quiser conhecer o culto de orixá, como se faz no Brasil, é isso aqui. Isso vale para estrangeiros e para brasileiros. Se você quiser, apesar do título ser As Águas de Oxalá, eu vou dizer para você, o que é As Águas de Oxalá? As Águas de Oxalá é uma conhecida liturgia, como se fosse um festival, né? Que se faz no Candomblé em homenagem ao Oxalá. Não sei se todas as casas fazem, algumas casas fazem essa liturgia, e essa liturgia, ou festival, como você queira entender assim, esse ritual, né? Nesse livro ele é explicado. O Beniste tem um trabalho de documentar esse ritual, exatamente como ele é feito, com todos os detalhes. Ele está aqui, ó. Só que é só isso aqui, ó. Olha só. Esse pedaço aqui é o ritual, isso aqui é o resto do livro. Então o livro fala muito mais coisas que apenas as águas de Oxalá. Ele começou uma coisa, depois foi botando, virou, né? Botando, e ficou uma coisa muito melhor do que isso. Então eu vou falar sobre as águas de Oxalá no finalzinho dessa resenha, né? Então vamos falar sobre a parte que importa, né? O que tem nesse livro de tão interessante assim, que eu estou incentivando vocês a ler, né? Primeiro, ele fala, cara, tudo do culto de Oxá. Ele fala sobre aspectos históricos da presença do início do Candomblé no Brasil, coisa que ele retratou isso muito detalhe no livro Candomblé do Rio de Janeiro. Eu já fiz uma resenha sobre ele. É um outro livro que ele falou lá sobre Candomblé, né, que é do Rio de Janeiro. Então é isso mesmo, Candomblé do Rio de Janeiro. Ele falou sobre a origem do Candomblé, né? Então era um livro para falar sobre o Candomblé do Rio. Na realidade ele falou muito mais coisa lá, coisas preciosíssimas. Eu, inclusive, quero fazer um livro que é um extrato daquele, como se fosse um react, né? Eu quero pegar um que tire as informações lá e bota e faça um outro, baseado só nesse livro do Beniste, não precisa de mais nada. Tá nos meus planos aí.
inclui isso. Então, ele fala sobre o início aqui, a vinda dos africanos, como é que iniciou aqui o processo de introdução das pessoas aqui no Brasil, a questão de liberdade religiosa, o início de introdução de religião. Ele fala sobre o legado ético, né, que trouxe para cá a introdução dos conceitos da cultura dos caras, que é uma coisa muito bacana, entendeu? Então ele fala assim, sobre um ponto de vista bem de introdução da religião no Brasil. É a primeira parte do livro, muito, muito, muito interessante, tá? E sobre esse aspecto eu quero trazer, eu fiz um vídeo aqui que eu falei sobre a questão de ser uma religião sem pecado, que eu critiquei isso, disse que não tinha nada a ver, né? E aqui tem, logo no início, o Benício aborda sobre isso, né? Sobre o legado ético, né? Yorubá, o conceito de Omon Luabi, tá? Eu vou ler aqui o trechinho do que está no livro dele, tá? Então, assim, houve uma época em que se convencionou ser reeducado era ser europeizado. A sociedade Yorubá era vista como Araoko, gente da roça, pessoas analfabetas e ignorantes. Cultura e educação eram vistas como primitivas e pagãs. Os princípios da educação são baseados sobre a concepção. Então, agora está explicando. Os princípios da educação Yorubá, né, são baseados sobre a questão do Omon Luabi, ou seja, o bom caráter em todos os sentidos da vida, que é isso que eu falo aqui o tempo todo, gente. E que inclui o respeito aos mais velhos, lealdade para os pais e a tradição local, honestidade, assistência aos necessitados e um desejo irresistível ao trabalho. É um processo de vida longa, onde a sociedade inteira é a escola. É isto, tá certo? Que essa religião traz. Esse é o exemplo que tem nos textos de Fael. Eu digo que é isso que traz para as pessoas, e é isto, esse tipo de conceito, o Omon Luabi, é o que muda uma sociedade de modo positivo, tá? Aí, inclusive, traz alguns exemplos aqui de ditos, né? São pequenas palavras, pequenos, não são versos, porque são citações, né? Que ele traz, que eu queria ler uma aqui, né? Que ele diz lá, tá vendo? Ele diz assim, ó. Ixeco kibekun, ebi jareolé, apalará ibungo mi iekan. O choro não é resposta para a pobreza. O homem dolente é o único responsável pela sua fome. Seus braços são seus parentes, os cotovelos são seus amigos, ou seja, para você poder movimentar. Esse é o tipo de dito que tem lá, né? E aqui ele traz uma mojuba muito interessante, cara, muito interessante. Mojubá, acordar, né? Meus respeitos ao ser criado, acordar. Mojubá, Xedá, meus respeitos à criação. Ibaá, Peté, Owó, meus respeitos à palma das mãos. Isso é importante para eles, né? As palmas das mãos são coisa importante. Por quê? Porque é o que você pega, você faz a realização. Ibaá, Pelé, Essé, que são os pés. Ibaá, Atelese, a sola dos pés, que te levam a andar. Ti, Godó, Ruirum, né? Que não pode crescer cabelo, você não pode crescer cabelo na sola do pé, você não pode ficar parado. Coisa interessante, né? Euré, Wolé, Cojubá, a cabra que entra em casa não dá respeito. Fala sobre essa questão do respeito. Nenhum Bamu, so, é atada embaixo de um poste. Agutã, Wolé, Cojubá. Ovelha que entra em casa não dá respeito. Nenhum Bamu, so, é atada embaixo de um poste. Agba, Tobá, Wolé, uma pessoa idosa que entra em casa. Ticojubá, que não dá o respeito. O di mimu sobi é atado embaixo de um poste como animal. Mojubá, eu demonstro respeito. Que umar baademi mimu sou, e por isso não sou atado embaixo de um poste, entendeu? Ou seja, o que ele traz, você tem que trazer respeito às pessoas que você convive por você entra nas casas. Muitas vezes são ditos, eles faltam algumas palavras, mas eles usam essa poesia, né, para você despertar em você esses sentimentos, tá? Então, essa é a primeira parte que ele fala. Aí, na segunda parte, é bem interessante. Ele começa a entrar. Ele descreve, gente, explica para todo mundo que não conhece. Seria muito bom para os estrangeiros, né, que não têm acesso a isso. Só um momento. Um terreiro de candomblé. Aí, para quem não quer saber o que é um terreiro de candomblé, qual é a atividade que tem lá, cara, esse livro tem. Cara, olha só, leia esse livro. Ele explica o que é um terreiro,
qual a estrutura da espacial, o que você vai encontrar lá dentro da casa, tá certo, né? Ele fala sobre os ritos, né? O que você vai encontrar em termos de objetos rituais. Aqui ele fala sobre a semana de uma casa, quais são as atividades que acontecem num terreiro de candomblé que as pessoas têm a obrigação de fazer e que fazem a casa de forma, né, como se fosse um monge. O terreiro de candomblé é como se fosse um monastério, tá? Com pessoas com atividades, com rezas, com não sei o quê, com um negócio muito religioso lá, né? Fala sobre a questão do calendário anual, que tem de festas que você tem que fazer, que são associadas as divindades, né? Como homenagem a elas, são os nossos festivais, aqui viram os xirês, né? Aí ele explica, né, o que acontece, aí é muito interessante, porque ele explica assim, você vai fazer uma festa para Oxalá, né, ou para Ogum, aí ele diz assim, o que antecede isso, esse festival? Cara, aqui tem uma lista aqui de 11 itens que antecede qualquer desse negócio, que é o jogo de búzios, consulta para saber o que tem que fazer, a obrigação aos ancestrais. Tudo que eu estou lendo aqui, eu como pertenci a 10 anos, é isso, gente, é isso aqui. O Benício não ia falar nada daquele negócio. Jogo de búzios, obrigação aos ancestrais, oferendas a Exu, o Bori, para você reforçar as pessoas, a parte de orixá, que são oferendas àquele orixá, o preparo das oferendas, o Ipadê, que é a parte das adé, Ianlé, oferecimento aos orixás das oferendas preparadas, Xirê orixá, é o toque efetivo finalmente, Lé, Rim, posterior ao repasse comunitário, tem uma atividade que se faz, e o Erupim, que é o carreiro das obrigações feitas, que é o retirar. Tudo começa e só termina quando você recolhe tudo. É isso, cara, é isso que faz negócio. Então fazer uma cerimônia daquela, uma festa daquela, é uma coisa muito trabalhosa, porque é uma preparação religiosa, cara. Não é uma festinha que você junta todo mundo, liga pro iFood e manda entregar lá para fazer, tá certo? O que é importante numa festa de religiosa, dessa de candomblé, não é você ligar lá e entregar como é que o pessoal fazia, não sei quantas caixas de cerveja, o pessoal gostava dessa referência, eu nunca entendi essa referência, caixa de cerveja, mas o pessoal adora. Caixa de cerveja, não é isso, isso não é uma festa de candomblé, a festa de candomblé é isso aqui, é a preparação que você faz para o ato religioso, o ato de axé que vai acontecer lá. Não é a parte festiva nem a comida é uma coisa que se oferece. Por que se oferece comida numa festa de candomblé, num festival desse? Porque comida é vida, é alegria, você está compartilhando. Quando você oferece comida para alguém, você está deixando aquela pessoa feliz com você, ela está sendo alimentada com aquilo que você melhor produz, com a melhor qualidade, com o melhor sabor, com o melhor tudo. Você está ali, a pessoa está comungando com você, em comunhão com a sua felicidade de estar oferecendo aquela festa. É isso que se encontra, aí ele fala sobre todos os tipos de rituais que podem fazer sacrifício, sobre música e dança, os ogãs, tem uma coisa importantíssima, explica o que são os ogãs, a parte da música, e fala aqui, tem um capítulo que fala comportamento dos visitantes, como os visitantes devem se comportar numa casa, e também fala sobre a conduta dos integrantes do candomblé, como você, membro de um candomblé, deve se comportar, tá certo? Qual é a sua atitude que você deve fazer. E notas, aí ele explica as coisas todas, né? Aí ele explica lá, né, como é que uma festa candomblé acontece, panteão, aí explica um pouquinho, faz uma explicação sobre divindades, fala um pouquinho sobre cada divindade. Isso é tradicional em livros de candomblé, né? As pessoas não conseguem deixar, o Vinícius também não conseguiu deixar de falar, quando não consegue deixar de falar dos orixás, falar o que é, significa, né, a saudação. Mas aqui está muito bom, eu acho que vale a pena, não está grotesco, tá certo, né? Então fala sobre aqui fala uma coisa positiva, não tem aquela coisa de signo, número, cor, não é nada disso, tá? Ele explica aqui, né, tô aqui em Nanã, né, quais são as denominações, qual é o elemento de Nanã, fertilidade, né, o símbolo, o ibiri, aqui é bem interessante, o formato das contas, roupa, são coisas, folhas, são coisas úteis, olha só, isso que ele coloca aqui não é aquela bobageria que eu canso de ver em livro quando fala de orixá, A, B, C, D. O Benício, né, que é uma pessoa culta, só colocou coisa que interessa, então vale a pena ver essas coisas por esse aspecto aqui, tá? Então ele descreve os orixás, para você conhecer os orixás que tem, acho que tem que colocar mesmo, né, você conhecer quais são os orixás que fazem parte hoje do candomblé, os mais comuns, né, fala sobre rituais específicos que existem, aqui tem várias coisas, fala sobre vários rituais, fala sobre rituais, os rituais é importante, porque explica quais, aí vai, sabe assim, quais são os rituais que existem. Eu estava passando rápido porque a gente que participa conhece, mas aqui eu estou fazendo um livro para quem não conhece. Então ele explica os rituais que você deve fazer, que fazem parte
do calendário do candomblé, fazem parte das atividades, fala que é do Lubagé, do Adirê, do Ipeté, de cada base, a parte de Oxalá, né, a procissão que você faz para Baiani, né, de Xangô, o Lorogum, que é o afastamento dos orixás, né, fala sobre Iberé, o ritual de iniciação, a coisa do Bolonã, né, que quando a pessoa, o orixá se manifesta pedindo a presença daquela pessoa, ou dando abertura, na verdade eu gosto de dizer que dando abertura, explica a iniciação, o processo iniciático, como é que é composto, ele aqui explica tudo em detalhes, cara, tem muitos detalhes aqui, né? E aí ele fala, na outra parte, nessa quarta, já estou na quinta parte do livro, né? Ele vai falar, finalmente, na quinta parte, isso mesmo, sobre Oxalá. O livro é um livro sobre Oxalá, então nessa parte aqui ele vai falar só sobre Oxalá. O Oxalá, o grande orixá, os mitos, o nome, a ligação com os seres humanos, a importância. Cara, ele fala aqui, ó, o guardião da moral, o histórico. Então, cara, ele fala longamente sobre Oxalá. Então, se você entender sobre Oxalá, tá aqui, ó. Um livro sobre Oxalá. Esse é um livro sobre Oxalá. Você vai encontrar um livro sobre Oxalá. Ele fala aqui. E, finalmente, na sexta parte, ele vai explicar o tal ritual das águas de Oxalá. Tá aqui. Aí ele explica lá. E eu vou ler aqui. Isso é um ritual que ocorre, né, por 17 dias, um cerimônio. As pessoas, às vezes, têm que... Se não me engano... Eu não sei se ficam todos os dias, mas eu lembro que a gente ficava lá, tem um período lá que você tem que ficar dentro da casa, não pode sair, né, cara? É um troço complicado, né? Ou seja, você tem que dormir lá, você sai e volta, você não pode dormir na sua casa, tem que dormir no terreiro. Negócio complicado. Cara, candomblé é bem enrolado, cara. É bem enrolado. E eu queria... E esse ritual das águas do Oxalá foi uma homenagem criada aqui no Brasil, né? Tem uma história, né? Foi criada aqui no Brasil, uma mãe de santa, né? Uma orixá de uma casa grande, queria homenagear Oxalá, foi isso. E aí resolveu fazer esse ritual aqui. Então ele fez essa homenagem que juntasse Oxalá, se não me engano, eu acho que foi uma Apofonjá, eu não lembro se foi uma Apofonjá, eu acho que pode ter sido uma Apofonjá. É que eu não lembro mais, eu quero procurar aqui para lembrar. Eu acho que foi uma Apofonjá. Queria juntar Oxalá e Xangô no mesmo lugar. Existe, de fato, existe um verso de Fá, eu já encontrei esse verso, que tem um pedaço dessa história lá, só que aqui eles pegaram um pedaço, uma história pequenininha, expandiram e criaram todo um festival, né, todo um ritual das águas de Oxalá. E é bacana, muito legal o ritual das águas de Oxalá. Quando faz, claro que só quem consegue aproveitar do ritual são as pessoas de dentro da casa, porque para você poder participar das cerimônias internas, você tem que estar lá dentro. Tem uma cerimônia final que todo mundo participa, a comunidade inteira, em princípio os frequentadores de lá, mas toda aquela parte religiosa, você só consegue participar quem pertence à casa, tá? Então eu vou contar aqui a historinha do mito, que é um mito bem conhecido. Então eu vou contar agora, o vídeo não está longo, eu vou explicar qual é o mito que baseia as águas de Oxalá, que está documentado aqui, tá? Então, em sua atividade como soberano de Ifon, Oxalá decide, certa vez, fazer uma visita a Xangô, na cidade de Oió. Lembra que o objetivo da Orixá era juntar na mesma cerimônia Oxalá e Xangô. Diz a sua mulher: prepare minhas roupas e tudo que for necessário, que eu pretendo fazer viagem. Vou visitar Xangô. Ela fez o que lhe foi pedido, incluindo suas comidas prediletas. Oxalá era uma pessoa simples e por isso não tinha batedores de atabaque para ir à frente abrindo os caminhos para anunciar sua chegada. Ele era conhecido em todos os lugares pelas roupas brancas que usava, aliada à sua retidão moral, que o fazia ser respeitado e querido por todos. Na noite que antecedeu a viagem, sua esposa sonhou que, embora as roupas brancas de Oxalá fossem lavadas frequentemente, várias manchas negras apareciam nela quando eram colocadas para secar. Quando acordou, ela disse: Oxalá, não vá para Oió. Em meu sonho, as roupas brancas não ficaram limpas depois de lavadas. Então Oxalá lhe respondeu: isso é impressão sua. Por mais que tenha sonhado, eu estou decidido a viajar, né? Por isso que o pessoal diz que o pessoal de Oxalá é muito teimoso, tá? São essas coisas que despertam o arquétipo. Apesar disso, antes de iniciar a viagem, Oxalá vai até a casa do Babalaoi, também não era bobo, né? Perguntar sobre a viagem, se seria favorável ou não. Na consulta feita, saiu o do Edioinilê. E quando isso acontece, a pessoa não deve sair de casa. Deve ficar em silêncio e trocar de roupa 3 vezes. O Babalaoi lhe diz: você não deve ir, há muita maldade em torno dessa viagem, você corre risco de vida, né? Oxalá insiste: como pode em uma viagem até Oió acontecer isso?
Quem governa lá é Xangô, que é meu amigo. O Babalu lhe diz: se você insiste, leve 3 mudas de roupa, Sabão da Costa e Ori. Você não deve pedir nada a ninguém e nem recusar a dar nada que lhe for pedido. E terá que fazer o voto do silêncio durante toda a viagem. É o que o Odu determina. Oxalá era obstinado e se dignou a ir a si mesmo. Foi para casa e preparou tudo. Pôs-se a caminhar com o Pachorô, seu cajado. A uma certa altura encontrou Exu, que estava sentado embaixo de uma árvore. Ao ver Oxalá, saúda: Ecu-Lai-Lai. Ele tem ao seu lado uma barriga cheia de azeite de dendê e pede ajuda de Oxalá para colocá-la na cabeça. Como não podia recusar nada, Oxalá vai ajudá-lo. E quando a barriga tomba e mancha toda a sua é quando a barriga tomba e mancha toda a sua roupa. O que faz Oxalá ficar bastante nervoso. O azeite de dendê é um dos seus maiores tabus. Exu sai correndo e rindo da situação. E Oxalá, sem nada a dizer, foi até um rio próximo se lavar com sabão da costa e passar Ori pelo corpo. Troca de roupa. Ori seria a manteiga de carité, né? Troca a roupa, faz um ebó da roupa velha e despacha seguindo a viagem. Não demorou muito e novamente Exu surgiu em seu caminho, sob outra forma, pedindo-lhe ajuda. Dessa vez tinha uma vasilha contendo adim, um tipo de óleo feito do coquinho do dedezeiro. Exatamente como antes eu pegava a vasilha para ajudar, o óleo é derramado, sujando a roupa branca de Oxalá. Por algum momento, Oxalá ficou transtornado, enquanto Exu se afastava zombando da situação. Mais calmo, Oxalá foi até o rio se lavar com sabão da costa, tornando a passar Ori pelo corpo. Troca a segunda muda de roupa e faz um ebó com a roupa suja, pegando suas coisas e segue o caminho. Mais adiante, Exu surge no caminho pedindo que lhe ajude, desta vez com a barriga cheia de carvão. Como não podia se negar a fazer nada que ele pedisse, foi ajudá-lo. Propositalmente, Exu faz com que o carvão suje a roupa branca de Oxalá e sai correndo. Oxalá mais uma vez fica agitado, repetindo o ritual anterior, trocando a última de roupa de morto, fazendo um ebó com a roupa velha. Em seguida, pensando no sonho que sua mulher tivera, na advertência do Babalu, Oxalá retoma o caminho, agora já mais próximo do limite do reino de Xangô. Próximo ao milharal, Oxalá vê um cavalo branco pastando, reconhece que é o cavalo que havia dado de presente a Xangô. O cavalo também o reconhece e passa a segui-lo. Oxalá apanha uma espiga de milho e dá ao cavalo, no momento em que chegam os soldados de Xangô. Eles estavam procurando o cavalo que havia fugido das estrebarias do palácio. Não reconhecendo Oxalá, passam a gritar: ladrão do cavalo do rei. Os soldados passam a agredi-lo violentamente, deixando-o caído com os braços e pernas quebrados. Olha que coisa de situação. É levado então à prisão do palácio e lá fica esquecido por 7 anos. Caraca, né? Essa foi dureza, né? Cada história aqui, né? Durante esse tempo, o reino de Xangô entra em decadência, sofrendo a pior seca, que compromete então toda a colheita. Epidemias, doenças, mortes sucedem com frequência, fazendo com que o povo se revolte com Xangô. Sem outra solução, ele vai procurar um babalô da região, que faz o jogo e lhe diz: um homem que usa roupa branca foi preso injustamente. O que está acontecendo é uma revolta natural pela injustiça cometida. Com essa informação, Xangô junta alguns soldados e vai pessoalmente fazer uma busca em todas as prisões. Oxalá é encontrado com sua roupa toda suja de lama e o seu corpo coberto de poeira. Embora Xangô fosse considerado o maior Obá, ele ali mesmo se prostrou diante de Oxalá. Diante dos guardas, surpreso com a cena, dá ordem para que todos levantem Oxalá em silêncio e o levem ao palácio. Em seguida vão buscar água em sucessivas viagens para Oxalá se banhar. Depois, já de roupa trocada, Xangô lhe disse: Oxalá, vós que sois o grande orixá, que terrível destino se apossou de nós. Oxalá responde: eu vim para lhe visitar. No caminho, encontrei Exu, que provocou vários acidentes. Depois foi confundido pelos seus soldados como um ladrão de cavalo. Assim, se eu não tivesse encontrado Exu, as coisas seriam diferentes. Xangô, que tudo ouvia atentamente, determinou punição aos soldados que agrediram Oxalá, que isso por vezes interveio. Não, a culpa é minha, por duvidar do Odu Edioenile. Quando ele sai na consulta, não se deve sair de casa, e eu não obedeci. Xangô insistia, tentando compreender tudo. Mas, Senhor, por que aceitasse tanto sofrimento sem revelar, sem dizer uma palavra? Oxalá explicou que Fá tinha lhe prevenido: se eu me rebelasse, eu poderia morrer.
Os guardas que a tudo assistiam tentavam compreender o que estava acontecendo. Quebraram-lhe as pernas, já não pode andar direito e ainda perdoa a todos. Quem é ele? Os guardas falaram, né? Mas Airá, que a tudo assistia, não se conformou e queria vingança de qualquer maneira. E a todo momento pedia permissão de Oxalá para fazer justiça. Oxalá insistia dizendo que fada determinada que devia perdoá-los. Airá argumentou: como ficará a justiça em nosso reino? Os soldados lhe condenaram sem provas e sem chance de defesa. Se ficarem na impunidade, quem acreditará na justiça? É preciso zelar pela justiça. Oxalá continuou a ouvir atentamente. Gostaria de lhe sugerir que me dê um talismã para ser colocado dentro de uma chupana no meio da floresta. Os soldados que lhe agrediram serão atraídos pela cobiça, tentando roubar a suposta riqueza. Aquele que entrar na chupana será punido por si próprio, com algum problema no corpo. Oxalá pensou e concluiu que seria uma boa solução, pois o que seria da justiça se os maus juízes não fossem punidos de alguma forma? A paz não é a ausência da guerra, e sim a presença da justiça. E mais, dessa forma não quebraria o juramento feito. Assim mandaram construir uma chupana no meio do mato, Ileibo, né, nas terras de Ifon, e nela foram colocados seus segredos, de modo que quando os inimigos entrassem pela porta, saísse pela outra porta aleijado, sem uma perna, cegos, corcundas, ou surdos. Assim todos que agrediram Oxalá ficaram com alguma deficiência física. E quando isso aconteceu, todos cantaram. Teve um cantigo aqui. E aqui tem mais um finalzinho da história que vocês vão saber quando vocês lerem o livro, comprarem e lerem o livro do Benesch aqui, tá certo? Que conta. E é essa história aqui que o ritual das águas de Oxalá faz. Ele repete isso, carrega as águas e tal, são vários domingos. Ou seja, ele reflete os 7 anos que foram passados por ele lá, tá certo? Inclusive com rituais, Oxaguian, Oxalufã, tem rituais aqui de tudo quanto é jeito, procissão, tem vários rituais que são feitos aqui e o livro explica. Então, este é o livro que eu recomendo, que fiz esse. Espero que tenha sido bem feita essa resenha, porque eu espero que você tenha entendido o conteúdo. Esse livro aqui eu recomendo se você quiser entender, como eu falei, ó, ele fala, se você quiser entender de Oxalá, tem um pedacinho aqui, se você quiser entender das águas daqui, se você quiser entender um pouquinho melhor, de forma positiva, de forma boa sobre o que é, como é o candomblé, como é que é a prática da religião do candomblé, também tem aqui nesse livro para você entender, tá certo? Então, livro excepcional do Benesch para vocês.